Bom, estamos começando aqui hoje mais uma entrevista com os espíritos, novamente com o Agir Cigano das Sete Rosas. A senhora já está pronta para começar o nosso pequeno questionário, o nosso bate-papo? Já. Boa noite a todos. Que Santa Sara de Cali abençoe a todos aqueles que estejam nos ouvindo. Que assim seja. Bom, a gente vai começar hoje com mais uma pergunta que nós temos aqui. Os ciganos, alguns deles, eles têm bastante conhecimento de ervas, gostam de usar ervas, né? A senhora gosta de usar ervas nos seus trabalhos? Sim. Fala um pouco a respeito, se possível, da magia das ervas para os ciganos, na linha cigana. Não o cigano vivo, tá? O cigano encarnado, o cigano espírito, a linha cigana, a linha da Lovaria cigana, por favor. Certo. Bem, as ervas, elas não só para os desencarnados, como você está comentando, não só os espíritos, né? Como o cigano, preto velho, gosta muito de usar caboclo, certo? Como também muitos encarnados usam. Por quê? Porque a erva, ele é um remédio natural, certo? Se o ser humano não tivesse perdido ao longo do tempo a constância de usar as ervas, tudo antigamente se curava através de ervas, não havia esses remédios de laboratório que vocês têm hoje em dia, né? Então, tudo era curado através das ervas, ou quase tudo, quando não morria, né? Quando era uma coisa muito grave, a ciência, talvez eles não tivessem o conhecimento que a ciência tem hoje, não tinham conhecimento suficiente para ir buscar na natureza. Mas na natureza existe qualquer tipo de cura, certo? Agora, no meu caso, ou eu acredito que a falange que trabalha com ervas, a gente em cima, juntamente, não em cima, juntamente com as ervas, nós associamos as orações, certo? Então vamos supor uma pessoa que esteja com uma dor de cabeça recorrente, certo? Ela está com dor de cabeça hoje, não passa, está doendo. Se você pegar um ramo de alecrim, né? Pegar um copo d'água, pôr esse alecrim dentro e depois, o alecrim é uma erva, junto com essa erva, junto com as suas preces e com a magia que a gente despende, é capaz de se curar uma dor de cabeça, certo? Como os xaropes para tosses, à base de alho, de mel, de melaço. Mas sempre junto com isso, eu incorporo a minha magia, eu incorporo a minha oração, certo? Como um fluido a mais junto desse remédio natural. Perfeito. A senhora não tem mais nada que a senhora queira acrescentar? O uso de ervas para banhos? Isso. Você quer que eu fale de tudo que existe, né? Mais a sua especialidade, porque uma vezes tem alguma coisa que não é, né? Porque a erva acho que tem uma utilização muito grande, né? Sim. Porque além da erva você também pode usar sementes, né? Sim. Favas, raízes, não é Sim. mesmo? Comenta um pouco. Tá bom. Então vamos lá. Existem as ervas que elas são de cura de doenças mesmo, dor de cabeça, dor de estômago, dores no corpo, dor nas pernas, certo? Com tosse, com gripes. Então são as ervas que a gente chama curativa do corpo mesmo. Então, essas ervas, é o que eu falei para você, ela é feita, vamos supor, o xarope, ou é feito uma água para você banhar a perna, certo? Mas junto disso existe a magia, eu coloco a minha magia, tá? E existe também inúmeras ervas que você pode dar um banho de descarrego, um banho de energização na pessoa, dar um banho para levantar o ânimo daquela pessoa, infinitas, como que fala? Infinitos, eu perdi a palavra para dizer para você, infinitas possibilidades
tá? Estão bem conectados. Isso, infinitas possibilidades que você pode usar uma erva. Vou te dar um exemplo, não só erva, tá? Como pó também, existem que nem ou a canela em pó ou a canela em pó para determinados, porque a canela ela é o quê? Ela é um chamativo do quê? Você sabe? Não. Do dinheiro. Sim. Certo? O cravo, Uhum. o cravo da Índia, que você também pode usar ele tem N efeitos, dependendo daquilo que você usa, misturado com o que você usa. Aí eu acho assim, que se alguém quiser, eu posso até estar passando alguns banhos com determinadas ervas. Existem as ervas frias e as ervas quentes, né? Existem aquelas ervas que você não pode ferver, você só vai deixar a água ferver, desligar e colocar elas, como existe aquelas ervas que você tem que ferver. A casca do alho, ela é um banho de limpeza muito grande. O bicarbonato, que é um pó, que já é uma coisa industrial, ela faz muito bem para um monte. O vinagre, você entendeu? Então, é muito extenso esse assunto. Mas se as pessoas quiserem, eu posso ensinar alguns banhos, eu posso ensinar alguns xaropes, alguns remédios, certo? Aí especificamente nesse dia então eu venho para passar, para não ficar assim, misturar uma palestra com receitas, vamos dizer assim, certo? Uma rapidinha que eu posso dar, se me for permitido. Pode falar. É do banho de ouro, você conhece? Conheço, é um banho para trazer prosperidade, trabalho, dinheiro, né? Abre né? caminho. Abre né? caminho, principalmente a parte financeira da pessoa. Ele é bem simples, eu posso até passar rapidinho. Pode passar agora nesse momento já. Tá, você vai pegar 1 litro d'água, certo? Você vai colocar, deixa eu só me recordar, uma canela em pau, ou eu prefiro usar o pó mesmo da canela. A certo? canela em pó, né? A canelinha em pó. Porque eu acho, na minha opinião, que dá um efeito mais rápido. Certo? Aí você vai pegar e vai fazer o que com isso? Você vai pegar, então, 1 litro d'água, você vai colocar 8 moedas de maior valor que você tiver douradas. Seria no nosso caso de R$1, né? Isso, de R$1. Você vai colocar dentro dessa água, então, as 8 moedas, uma peça de ouro. Pode ser uma aliança, pode ser um anel, uma corrente, uma peça que tenha certo, ouro, que seja de ouro, certo? Entendi. E você vai ferver essa mistura, essa água com a canela e com as 8 moedas. Você não vai também ferver para secar, você deixa, começou a ferver, você já desliga, certo? Depois que ele estiver amornado, você põe uma pitada de açúcar, né? Aí, o que eu falo pra você, que vem a magia. Como quem vai fazer talvez não seja cigano, ele não vai ter a magia, mas ele tem a fé. Então, ele vai pedir ao clã dos ciganos dourados, tá? Então, o que ele vai pedir? Ele vai dizer o seguinte, que esse banho, depois quando ele for tomado, né, que ele traga prosperidade, abra caminho, se a pessoa está passando por um momento de dificuldade, para que o clã dos ciganos dourados possam trazer essa prosperidade, abrir o caminho para o emprego, o dinheiro que às vezes está faltando, certo? Aí quando esse banho estiver frio, ele vai coar, ele tira então a peça de ouro, ele vai tirar, se for a canela em pau, ele tira a canela em pau e joga num jardim, né? E vai tirar as moedas. Toma o seu banho normal e joga dos ombros para baixo esse banho. Sempre mentalizando isso. Prosperidade, dinheiro, abrir caminho. Por isso que chama banho do ouro. É uma coisa simples. Quem tem fé faz, que dá resultado. Entendi. Deixa eu acender para a senhora.
Entendeu? Bom, eu vi que a senhora está portando um livrinho. Isso. A senhora pode estar... que eu acho interessante que o título do livro... eu posso estar lendo para o nosso Pode, ouvinte? se você quiser até passar, é muito Chama útil. O Poder dos Clãs Ciganos, o livro dos encantamentos. É da editora Madras. Os autores é Marcelo Ruiz e Solange Magrin Ruiz. Não sei se eu estou pronunciando o nome certo, se não estiver, peço desculpas. Tá? É um livrinho que, pelo que eu estou manuseando aqui, ele tem uma partezinha de apresentação e traz algumas receitas. Algumas receitas magísticas, algumas receitas de encantamentos, certo? Isso. De auxílio. É um livrinho confiável? Qualquer pessoa pode estar usando? Sim, veja bem, tudo que, no meu ver, tudo que o que traz conhecimento para o bem, qualquer pessoa pode ler, pode usar, mas para o bem, certo? Nada, apesar de que é difícil um livro que nem esse, que é para o bem, a pessoa converter ele para o mal, né? Mas às vezes no próprio pensamento. Sim. E são certo? receitas que funcionam? São receitas boas? São receitas boas, são receitas que são simples da pessoa estar são realizando? são simples. Ele tem, que nem a primeira parte, ele vai falar sobre o poder dos clãs ciganos, tá? Então aí ele vai falar... É dentro da cosmologia do determinado autor, né? Sim. Então ele vai falar sobre evocar o poder do clã cigano. Aí ele vai explicar a luz astral, ele vai fazer uma série de explicações. Aí depois, então, ele começa com os encantamentos, ele começa com a receita de banhos. Numa segunda parte, ele vai falar sobre o oráculo cigano com cristais. Na terceira parte, ele vai falar sobre chás, banhos e elixires do clã de cura, do cigano de cura. Entendeu? Entendi. E ele vai terminar com as orações. Oração para dor de cabeça, que é essa do alecrim que eu te falei, tá? Da dor de dente, para cortar inveja, para harmonizar o teu lar. Porque você lembra que eu comentei com você, acho que foi na primeira entrevista, que os ciganos, eles são muito, o povo cigano é um povo muito religioso. Então ele usa sempre o poder da oração diária para conduta de vida. Então aqui também ele explica essa religiosidade do cigano. É um livrinho que eu acho que é interessante para a pessoa que quiser ter algumas receitinhas fáceis e úteis, e também para a pessoa que quiser dar uma primeira olhada, né, uma aprofundada mais do nosso assunto dentro do clã cigano, né? Isso, conhecer como que funciona, como que é. Eu não sei se o livro ainda está disponível, mas quem gostar e quiser procurar é uma indicação boa, tá? O que mais que a senhora pode estar nos acrescentando? Que aqui de perguntas tinha só mais uma, que as outras já estão destinadas a outros espíritos, mas é a seguinte: a respeito das mulheres ciganas, pensamos muitas vezes que são prostitutas devido à sua maneira de ser e se vestir com cores chamativas. Isto é uma verdade? Isso daqui a gente já abordou, se eu não me engano, foi no nosso primeiro encontro, a respeito da moral da mulher cigana, a respeito do grande apreço que a mulher cigana tem tanto pela família quanto pelo marido. E, como eu disse já na primeira entrevista, gente boa tem em todo lugar, gente ruim também, não é de raça. Acho que é uma pergunta, não sei, se a senhora quiser comentar alguma coisa, tudo bem, mas já foi respondida. Sim, foi respondido isso que você falou. A mulher cigana, ela é educada para priorizar a família e a moral, certo? Então você não vê moças ciganas se misturando e como, não fazendo uma crítica, mas como a outras raças. Então não estou fazendo crítica nenhuma, cada cultura é cada cultura. Mas a cultura cigana, ela prima com que a mulher ela tenha uma conduta exemplar. Entendi. Certo? Então
às vezes se pensa que a mulher cigana, ela, como você disse, ela é prostituta pela alegria que ela traz, pelas roupas vibrantes, coloridas que ela usa, mas isso daí não é o hábito que faz o monge. Com toda certeza. Com toda certeza. E que mais que a senhora gostaria de estar, então, falando que aqui, como eu disse, acabou as nossas perguntas. Eu gostaria, então, que agora esse vai ser o nosso último encontro, que no próximo vão vir algumas outras entidades que já estão planejadas, e depois, nada impede que a senhora retorne mais 1000 vezes pra gente aqui, se a senhora quiser. Certo. Tá? Fala mais alguma coisinha que a senhora acha que faltou abordar, ou alguma coisinha que ficou incompleta, alguma coisinha que a senhora queira dizer, por favor. Tá. Bom, eu acho que dentro do que foi perguntado, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta de esclarecimento, eu estou aqui para isso. Agora, o que eu gostaria muito que acontecesse, aí eu já estou falando não do plano espiritual, mas do plano material, plano de vocês, é que as pessoas e os próprios governantes vissem com melhor olhos, né? E olhasse pela raça cigana, para que eles tivessem os mesmos benefícios que qualquer outra raça tenha, que as crianças ciganas possam ir à escola sem discriminação, sabe? Que se acabe esse mito de que cigano é ladrão, de que cigano rouba criança, de que cigano não presta, de que cigano vive fazendo sendo mau caráter, não sei nem se seria esse o termo, porque nós somos uma raça como outra qualquer. Como você acabou de dizer há uns minutos atrás, existem os bons e existem os maus, sabe? A conduta cigana é uma conduta boa, é uma conduta pautada em noções rígidas até de comportamentos. Então, o meu apelo maior seria para quem puder aprofundar mais o estudo sobre o povo cigano em si, não só na parte espiritual, mas o povo cigano encarnado, que ainda hoje é muito descriminalizado, sabe? E que não teria necessidade disso, né? Para aplicar saúde para eles poderem serem vacinados, as crianças poderem ser vacinadas, terem um atendimento digno, como todas as outras crianças, os idosos também, os idosos ciganos, porque a família cigana, ela preserva muito o idoso, ele cuida muito do idoso. O idoso, para ele, é fonte de sabedoria, é fonte de aprendizado. Então, quando um cigano mais jovem, ele precisa de um aconselhamento, ele vai procurar o cigano mais velho, um amigo mais velho, o pai ou o avô, sabe? Mas sempre uma pessoa mais velha do que ele para aconselhar. Porque os ciganos, eles formam família muito cedo, sabe? Então, precisa urgentemente se parar com essa discriminação. É um apelo que eu faço. Certo? Agora, quanto à espiritualidade, que é o lado que eu estou, né? Aí você deve até estar se perguntando, mas como o espírito está se envolvendo numa coisa material? Veja bem, eu fui cigana, morri e eu continuo sendo cigana. Porque não é porque você morreu que você muda o que você foi. Tá? É aquela história. Não é porque morreu que virou santo. Não é isso que vocês falam? Não, o que ele fez, ele fez. Eu fui cigana e eu me preocupo com o meu povo. Certo? Como eu me preocupo do lado de cá com a falange que me acompanha. Para que a gente também tenha uma conduta exemplar. Para que a gente possa ser confiável, para que a gente possa ajudar as pessoas que necessitam, que venham com respeito e com a fé, pedindo ajuda, necessitando daquela ajuda, daquela palavra, de um caminho, de uma luz. Então, vamos dizer assim, eu vivo nos dois lados. Perfeito. A gente agradece de coração o tempo disponibilizado, o esforço feito,
para responder as nossas perguntas, está aqui com a gente. Eu acho que já é a 4ª conversa, certo? E a gente gostaria, como essa agora, a nossa última conversa, depois volta um pouco adiante, que a senhora passasse uma bênção final para a gente, por gentileza. Certo. Bom, como eu já disse várias vezes, os ciganos eles têm em cada casa, né, o seu altar com Santa Sara de Cali, que é a santa que todos nós somos muito devotos, tá? Existem outros santos, mas ela é a nossa, como a Nossa Senhora Aparecida, o brasileiro, né? Nós temos a nossa santa. Então, eu já contei a história dela. Eu peço que Santa Sara proteja toda a humanidade, que ela derrame o véu que ela sempre usou na cabeça, que ela derrame esse véu em cima da cabeça de cada pessoa do universo, não é daqui, não é dali, é do universo, para que esse véu possa iluminar a cabeça, principalmente dos dirigentes universais, para que menos guerras aconteçam, para que menos necessidades os povos passem, menos guerras, mais prosperidade para a terra. Que ela ilumine como ela foi iluminada no mar, que ela ilumine o caminho pela terra de cada um de vocês. E que principalmente ela coloque no coração de cada ser humano a fé, para que ele se agarre a alguma coisa, não só ao material, mas também ao espiritual, para que ele não se ligue a coisas negativas que vão tumultuando cada vez mais o andamento da terra, que vão escurecendo cada vez mais a visão de cada um que aqui está, porque aí aquele caminho de luz, aos poucos ele vai se apagando. Então eu peço a Santa Sara que ilumine todo o universo, toda a humanidade, porque o universo também conspira a favor ou contra. Então vamos fazer ele conspirar a favor de cada um de nós. Que assim seja. Bom, novamente nossos agradecimentos e logo mais a gente volta a conversar, não é mesmo? Com certeza, quando vocês quiserem, precisarem, tiverem mais algumas dúvidas, algumas outras perguntas, se puderem, quem puder, compre esse livro, se ele estiver disponível, né? Ou procurem outros meios de saberem, conhecerem mais sobre nós. Exatamente. Não julguem, para não serem julgados. Conheçam. Né? E aí amanhã dia, mas um momento que a senhora estiver disponível, a senhora passa algumas receitas variadas, não tem muitas, algumas, pra gente. Eu vou estar disponibilizando gratuitamente, junto com o vídeo, um documentinho com uma coisa, ou vou dar a pessoa entra em contato por e-mail e é enviado gratuitamente. Algum meio vai ser dado para disponibilizar isso, certo? Certo. Então, muito obrigado. Por nada.